economista da FGV IBRE, aqui conosco, para repercutir um pouco os dados do IGPM que saíram hoje. André, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para você. É um prazer recebê-lo aqui no nosso BMC Market. Muito obrigado, prazer é meu. Ótima tarde. André, a gente estava vendo os dados do IGPM e nos últimos 12 meses uma deflação bastante importante, mais de 7%, 7,72%. O que está contribuindo para essa aceleração, né, da deflação, e como que está a perspectiva? Vai manter mais ou menos nesse patamar? Vai ter uma melhora, né, ou de repente uma desaceleração dessa deflação? Como que está essa percepção a respeito desses níveis inflacionários medidos pelo IGPM? Então, o IGPM, só lembrando, né, ele é uma média de 3 índices. E o índice que tem a maior influência sobre o resultado do IGP é o IPA, que é o Índice de Preço ao Produtor. E nele, as commodities agrícolas e minerais têm um peso muito grande. Estou falando de soja, milho, trigo, minério de ferro, entre outras commodities relevantes. E os preços dessas commodities, nos últimos 12 meses, encolheu 30% em média. Então, essa queda não foi imediata, instantânea, ela vem acontecendo ao longo dos últimos 12 meses, mas ela ainda não parou, né? E a expectativa no curto prazo é que essa desaceleração ela perca um pouco de fôlego, né? O índice pare de cair, exatamente porque tem acontecido algum movimento no preço das commodities, dada essa questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os desentendimentos quanto ao escoamento daquela produção. Então, aquilo já começa a inverter um pouco a curva dos preços de trigo, de milho, o que pode colocar um fim a essa desaceleração que já vem se arrastando por muitos meses, aprofundando essa deflação que o IPA vem acumulando, né? Agora, os outros componentes do IGP têm um comportamento um pouco diferente, né? O IPC está desacelerando, mas ainda tem uma taxa em 12 meses positiva, e ao longo desse segundo semestre a tendência é que ela acelere, né? Não que a inflação vá se descontrolar o consumidor. Eu acho que os números que a gente verifica no IPCA relacionado ao comportamento de serviços, de bens duráveis, mostram que a inflação está cedendo, mas por um efeito base, né, dado que no ano passado nós tivemos uma deflação intensa, né, no terceiro trimestre, por conta daquelas renúncias fiscais que resultaram na queda do preço da gasolina, das telecomunicações e da energia. Esse ano, mesmo com resultados baixos, a taxa em 12 meses volta a acelerar o consumidor. Então, é provável que esse número do IPC termine mais em torno de 4%, né? o que é um número relativamente baixo, perto do que se espera para o IPCA, que é um número mais em torno de 4,8%. André, deixa eu tirar uma dúvida contigo aqui, Cabral falando, meu amigo. Uma das coisas que a gente aprende aí na graduações da vida é que o produtor pode virar IPCA. Então, parte da inflação, o IGPM, que muita gente associa o IGPM somente produtor, mas isolando, que o produtor vai virar IPCA. Só que um dos grandes calos hoje do IPCA é serviços. Como é que a inflação do produtor capta esses serviços? É uma participação muito pequena, é relevante. Então, minha dúvida é o quanto o IGPM, na parte da produção, consegue virar o IPCA no dia de hoje, considerando que o grande calo do IPCA está em serviços. Então, o IPA consegue antecipar um pouco dos efeitos que a gente vai olhar no consumidor, mas não no índice todo. O IPA não tem serviços. Ele antecipa bem o que vai acontecer com alimentos e com bens duráveis. E para essas duas categorias, ok, né? Há uma tendência clara de desaceleração, tanto no IPA quanto no IPCA. Agora, a parte de serviços, que o IPA não consegue antecipar, é que realmente tem oferecido um pouco mais de resistência. E os serviços aqui no Brasil têm uma característica um pouco diferente, né? Porque muitos são indexados, né? A gente está falando de aluguel, de condomínio, de mensalidade escolar, de preços livres que podem ser negociados, mas que normalmente tem um indexador por trás deles. Então, isso é como se esses preços tivessem um freio de mão puxado, né? Eles não desaceleram tão rapidamente quanto outros
né, respondendo mais rapidamente à política monetária. E mesmo para os serviços que não têm contrato por trás, passagem aérea, excursões, hotelaria, serviços de táxi por aplicativo, todas essas coisas também estão avançando de preço. Mas isso é mais o resultado da demanda, né? O mercado de trabalho melhorou um pouco e tem uma demanda aí trazendo um pouco de resistência à desaceleração. Mas quando a gente olha a trajetória da taxa em 12 meses para serviços, ela começou a ceder um pouco nas últimas 2 leituras do IPCA, o que pode ser o início de uma trajetória um pouco mais consistente de desaceleração para esse grupo, que é relevante, ele responde por 30% do IPCA. Fechou, obrigado. André, a gente consegue ter alguma expectativa em relação aos próximos meses, próximos trimestres, no sentido de que a gente tem esse impacto todo nos IGPs, né? Qual que é a leitura? Lembrando que a gente começa a ter algumas preocupações, né, como vocês estavam falando, em relação a commodities, por exemplo, petróleo agora internacionalmente, mas por outro lado a gente tem o efeito cambial. Qual que é a expectativa em relação a se a gente consegue olhar para segundo semestre, enfim, para os próximos meses, em relação ao projetado? Então, eu acho que tem chance do IPCA terminar até abaixo do teto da meta, né? Que é 4,75, né? Ele pode fechar abaixo desse patamar. É claro que depende um pouco de como o Grupo Alimentação vai se comportar nos próximos meses, mas eu estou otimista de que esse grupo vai ser a grande âncora, né, da inflação de 2023. Ela vai conseguir segurar, a oferta de grãos é grande, me parece que essa questão do conflito não vai afetar muito a oferta de alimentos, trazendo grandes transtornos, né, para os preços e para os produtos derivados, né? Então, acho que há boas chances da gente terminar 2023 com a inflação dentro do intervalo de tolerância da meta, né? Agora, a parte de preços monitorados, né, pode avançar um pouco, né, em função dessas flutuações que estão acontecendo. Mas, em compensação, como você bem colocou, também temos uma valorização cambial que ajuda a mitigar parte desses efeitos. Então, me parece que tudo vai colaborar para que a gente tenha esse ano realmente uma inflação um pouco mais baixa e dentro desse intervalo de tolerância. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um dos grandes calos do aluguel em 20, me corrija, tá? Quando você chegou a bater 33 de 12 meses, foi 20 ou 21? Foi 21. 21. Agora nós podemos ter o contrário, a favor da pessoa que está alugando. Nós podemos ter um IGPM negativo. Aí vai 2 dúvidas. A primeira é, o que a sua experiência diz isso? Já que você acompanha IGPM há muito tempo. Geralmente o aluguel cai, rola uma negociação, não subi tanto na outra, vamos manter por 12 meses, que muita gente pode estar feliz com a ilusão, o IGPM está caindo, minha nova renovação, em vez de eu pagar 1.000, vou pagar, 950. O que a prática te diz dessa deflação no dia a dia da pessoa que trabalha com aluguel? Então, da mesma forma que quando o IGPM explodiu, o aluguel não acompanhou aquela tendência, né? Isso pode acontecer agora, né? Em geral, os aluguéis podem ficar mais estáveis, mas tudo vai depender da relação entre inquilino e proprietário, da capacidade de negociação de ambos. Existem até alguns contratos que citam o IGPM, mas citam que se o IGPM for para terreno negativo, o aluguel fica mantido, quer dizer, sem nenhuma alteração para baixo. Mas isso vai depender desse detalhe contratual e de como o inquilino e o proprietário podem chegar num acordo. Nós temos aqui na Fundação o Índice de Variação do Aluguel Residencial, que é o IVAR. Cuida exatamente dos imóveis que estão alugados, né? Não é aluguel de oferta. E na fase aguda da pandemia ele ficou negativo, mostrando que apesar do IGPM estar subindo, né, as negociações mostravam que em média o aluguel estava caindo, porque muitos inquilinos não tinham capacidade de pagar o aluguel naquela época. E para o proprietário era vantagem manter um inquilino bom pagador com algum desconto no aluguel, para não perder essa fonte de renda e ainda não arcar com os prejuízos, com as despesas de um imóvel vazio, né? Então, da mesma forma que houve espaço para uma negociação que resultou em queda no valor do aluguel naquela época, queda registrada pelo IVAR da FGV, agora, nesse contexto de deflação para o IGPM, eu acho que o mesmo vale. Quer dizer, a gente não deve observar muito queda no preço do aluguel. E o mesmo índice, nesse momento, o IVAR mostra que
que o aluguel residencial está acumulando alta de 8%. Isso porque Selic muito alta também não estimula a venda de imóveis, que normalmente são financiados e tem juro por trás desse financiamento. Com juro alto, há um certo desestímulo à compra de imóveis e isso acaba favorecendo, aquecendo o mercado de imóveis para locação. E isso talvez esteja sustentando aí esse serviço, que é o aluguel residencial, tão distante do IPCA nesse momento. Deixa eu te fazer uma pergunta pontual do INCC. Se nós pegarmos no CAGED, Construção Civil, todos os meses desse ano teve contratação. Eu não lembro 65 ou 69. Uma é indústria de transformação, outra é construção civil. Eu estou confundindo os números. Qual é 105, qual é 169? Isso está sendo inflacionário? Está sendo assim... Está aumentando o preço da mão de obra da construção civil devido a essa alta demanda? Só uma observação, eu estou fazendo obra em casa e eu estou achando o pedreiro caro pra caramba. Mas tudo bem, por favor, nos ajude. Me parece que tem um aquecimento, sim, em torno da construção, que pode resultar num aumento desse salário, né? É claro que essa mão de obra que você negocia para uma tarefa em residência, ela é um pouco diferente daquela mão de obra que a gente vai ver na construção, né? São os mesmos profissionais, mas lá na construção existe ainda aquela questão do acordo coletivo, né? E esses acordos, até o final desse primeiro semestre, mostravam que em 12 meses a mão de obra já tinha subido 6%, ou algo acima, algo em torno de 6,2%, se eu não me engano. E isso é um pouco resultado desses acordos de algum aquecimento, né? Então, realmente, né, eu acho que há espaço para que haja um encarecimento da mão de obra até o final do ano. E isso está na conta dessa melhora do mercado de trabalho também. Maravilha, André. Quero agradecer sua participação. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade aqui no nosso BMC Marketing. Volte sempre. Um bom fim de semana para você. Igualmente. Uma ótima tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. André Braz, economista da FGV IBRE, aqui com a gente. E são 3 horas e 55 minutos, a gente já está na reta final do nosso BMC Marketing dessa sexta-feira. Nos resta apenas pedir considerações finais para Alexandre Cabral e Marcos Saravalho. Começando contigo, Cabral, o que